Agora, inclusive no Brasil, o percentual de reserva em dólar só faz cair. Especialmente depois do que aconteceu com a Rússia. O maior país do mundo com 5 mil bombas atômicas que não honraram os depósitos do Fed. Será que esses ditadores, essa galera tá mais ou menos disposta a comprar títulos americanos? A China, vários países A questão é que a disposição deles depende se eles tiverem mercado interno, eles podem se dar o luxo de não comprar mais. Inclusive os sauditas quebrando um acordo, intergeracional, não é isso? Então eu sempre defendo que não tem como o dólar deixar de ser reserva mundial enquanto, primeiro, o mundo depender da demanda americana. E por quanto tempo o mundo vai depender da demanda americana? Pelo tempo que os Estados Unidos conseguir comprar emitindo moeda, porque o americano não tem mais renda própria, ele tá tomando empréstimo, igual o governo. Então, quando que isso morre? Então, enquanto o crédito consegue expandir, você tem inflação. Agora, a moeda que é emitida não é mais papel. Então, para mim, não existe hoje condição de você entrar numa hiperinflação. Porque para você entrar numa hiperinflação, você tem que emitir cada vez mais moeda. Só que a moeda que você emite, ela não é moeda à vista, ela é crédito. E crédito tem juros e tem prazo. E pode ser bom ou podre. Uma hora o crédito vai morrer. Exatamente. Né? Quanto mais crédito você emite, maior aumenta o serviço da dívida, maior aumenta os juros, que é o peso do elefante nas costas. O custo da dívida é exponencial, isso é um dos princípios das finanças. Então hoje, estima-se que o mundo hoje, entre crédito privado e público, depois de 2020 piorou, por causa da pandemia, que todos os governos, todo mundo emitiu mais dívida. Hoje você tem, entre dívida pública e privada, 400% do PIB, hoje no mundo. Estimativa por baixo, se contar derivativo é mais. 400 a 500% do PIB. Qual que é o PIB mundial hoje? 70 trilhões. 70 trilhões, a dívida mundial, se é 400% do PIB, é 300 trilhões. 450 trilhões, dá 300 trilhões. 300 trilhões, pagando um juro de 4%, não é nem 5, nem 2,5. O do euro é 2,5, o do dólar e da libra é 5, o do ien é 1. Vamos fazer uma média de 3,5. Não, e das moedas merda, que é dominação alta, mais caro ainda. Acaba sendo menos em dólar. Exatamente. Mas o grosso da dívida mundial é nessas 4 moedas. Então você bota um juro de 3,5% aí, ou 4%, em 300 trilhões. Isso dá 4 vezes 3, 12. 12 trilhões. Não, calma, mas... Só de juros. Mas é negativo, porque a inflação é maior do que isso. Mas não importa, na conta de quem paga juros, é nominal. É PIB nominal e dívida nominal. Vamos esquecer a deflação aqui, o deflator. O PIB nominal mundial, 70 trilhões. Dívida nominal, 300 trilhões. 12 trilhões. 12 trilhões. A conta de quem paga juro é nominal, porque a dívida é fixa. Isso, mas você vai pagar o juro que vai ser menor do que a inflação, né? A desvalorização do principal vai ser menor do que o cupom, né? Agora, e para gerar inflação, hoje, você precisa de mais crédito. Por quê? Porque se você tem 70 trilhões de renda, a renda anual do mundo é 70 trilhões, é quanto o mundo ganha de lucros e salários. 70 trilhões. O que é renda? O que é PIB mundial? A PIB é a soma do lucro das empresas e o salário das famílias, certo? Que é as duas fontes de renda. O lucro do empresário é o salário, é a renda, e o lucro do trabalhador é o salário. Somado isso dá o PIB mundial. Porque o Estado não produz nada. Então tem empresas e pessoas comuns. Somado 70 trilhões. Só os juros que o sistema tem que pagar para carregar a dívida são 12 trilhões. Se eu subtraio 12 trilhões do PIB, se eu tenho que pagar esse juro, e esse dinheiro não voltar a circular... Não, isso é só para pagar, né? Isso sem amortizar não porra nenhuma. Nada. Agora, se eu tiro do meu PIB para pagar juro e devolvo para os bancos, e os bancos não reemprestam aquilo, quanto que sobra para consumir investimento? 50 e pouco. O PIB começa a encolher. Você começa a ter queda na demanda. Não, e o PIB também vai encolher por causa da questão demográfica. Agora, exatamente. O mundo foi feito para uma situação, né, que o número de pessoas fosse aumentando. Exato. Renato, e 10 vezes pior, desculpa interromper, 10 vezes pior que a dívida é o passivo atuarial. Quer dizer, os Estados Unidos deve X. Vai dar default, vai dar. Então, a hora que você falou, eu queria estar te parando nessa hora. Se os bancos não reemprestarem pelo menos os 12 trilhões que eles recolheram de juro, não existe poder de compra no mundo para sustentar a demanda. Porque de 70 trilhões, você não vai ter nem 50 e nem 60 vai para o consumo, porque você tirou 12 para o banco. Então o banco tem que reemprestar esses 12. E na verdade os bancos estão emprestando mais. Porque hoje o PIB do mundo é tão mais baixo que 12. O PIB do mundo não cresce 20%. Não cresce 18%. De 70 trilhões, você teria que crescer de 70 para 83 para você poder pagar o juro. Sem aumentar a dívida que você está dizendo. Essa sua projeção é sem aumentar a dívida. Sem Só aumentar a pagar dívida. Juro, E com essa parada demográfica vai cair cada vez mais o PIB, né? Pô? Sem reduzir o consumo e investimento do mundo, você teria que crescer o PIB em 13 trilhões, 70 para 83.
que isso dá um crescimento de PIB de quase 20%, dá 15% de crescimento de PIB. O mundo nunca mais Não cresce tem 3, esse 4%. crescimento. A China não vai tem. crescer mais, acabou. Não tem. Então, se não tem, essa ciranda tem data e hora para acabar. Que é quando? Quando o mundo cair a ficha de que não tem como eu sair sei. disso, Esse é o momento. vai ter um crash deflacionário Mas de você- novo. Não, mas você entende Do esses tamanho números de melhor 29, que todo mundo. daí pra pior. cara. Mas deflacionário como? Se as pessoas. Deflacionário, porque você perde. Se a maioria dólar das vira pessoas. Isso. Mas se o dólar virar pó, vai ter inflação em dólar, Ao não é isso? contrário, depende. Vamos lá. Ó. Vamos lá. O que é inflação em dólar? Aumento da base. Inflação, já sabemos. Inflação é aumento do volume de dólar em circulação. Não é só Isso. base. É todas as moedas. É M1, M2. O que gera inflação? Não é só M1. É o crédito. Não, mas são as bases. É B, são bases, sim. Todas as bases. Sim, os agregados. Todos os agregados monetários. Que isso você pode achar, inclusive, nos sites do Federal Reserve, dos bancos centrais europeus. Você soma aquilo. Quando você tem redução do volume de dinheiro em circulação, você tem deflação. Não é inflação. Quando que isso aconteceu na história? Na década de 30. Se você tem... E o dólar vai perder valor. Mas como é que é a perda de valor do dólar durante a inflação? É o dólar perdendo valor contra Produtos, não contra outras moedas. Agora, não é só contra as moedas. E se ele perde valor contra ele mesmo? Uma coisa, eu vou dar exemplo, a diferença da perda de valor da inflação com a deflação. A perda de valor da inflação é você ter $1 e você comprar menos com ele, porque os preços subiram. E sabe qual que é a perda de valor da deflação? É você ter $1 tomado do teu bolso, você não tem mais. Sumiu. O dólar evaporou. Você tinha uma conta no banco, como deixou de existir? Então, E não o honrou teu nada. Sumiu o dólar. O teu dólar perdeu o Por quê? valor contra ele mesmo. Entendeu? Porque é um crédito. Você tinha dinheiro no banco, o banco quebrou. Exatamente, Você tinha sumiu o bônus, dólar. Você tinha um bônus do governo tal, o governo vai te dar Desonrou. vai te dar Você tem o eurodólar de um contrato que foi desonrado, acabou. Não vai te pagar. Já era. Então, você Deflacionário, porque perdeu. os créditos vão Ou ser seja, desonrados. Nesse cenário deflacionário, o dólar perdeu valor contra ele mesmo. E- O market cap dele, mas não a nota do dólar. Não. Então aí você tem, de cara, você começa a ter menos dinheiro em circulação. Com menos dinheiro em circulação, o que acontece? Começa a ter chamada de margem, todo mundo que tem bens Que tá garantindo dívidas, alavancado e obliterado. é ordem de vender. Se tiver alavancagem, se tem fundo alavancado em qualquer coisa, tem que vender. Se os fundos grandão têm Bitcoin, vão ser obrigados a vender. Por isso que eu quero guardar um dinheiro para comprar quando tiver essa saída de vender. É nessa hora que eu quero ter dinheiro no bolso, porque nessa hora, qual que é a demanda das pessoas? O dólar pode ser um lixo, mas na hora que o cara te chama a dívida, tecnicamente o que significa uma chamada de margem? Demanda por dólar cash. Então começa aquela corrida para o cara trocar ativos financeiros por cash. Porque o cash é que paga a dívida. Contabilmente, no banco, os contratos hoje de crédito é dólar. Então, gosta ou não do dólar, se está todo mundo devendo em dólar, na hora que chamarem a dívida, o cara quer dólar. Porque contratualmente, juridicamente, para zerar aquele contrato, ele precisa de dólar. Você acha que nessa hora o cara vai vender Bitcoin? Vai vender, não, tudo ele é que tem. obrigado. Se ele está devendo, ele é obrigado. Mas e o ouro? É contrato. Se Também. o ouro só é bom fisicamente. Se for ouro em bolsa De papel? alavancado, esquece. Porque na hora da chamada o cara não tem. E o ouro físico, ele não é líquido. Você perde 5, 10% para comprar e vender. Hoje, e eu acho que... Porque- Aí eu vou entrar nas consequências disso depois. Tá? E depois, por que eu acho que é uma carteira segura, que inclui Bitcoin também. Não só ele, porque não tem tamanho para dar segurança para muita gente. Porque o tamanho do market é pequeno. Eu sei, você tá me convencendo a comprar, pegar toda a minha grana Não é e pôr isso. Bitcoin. Não é, Que não, Bitcoin não vai acontece pôr, não é nada agora. com É seu pequeno valor. pro asset Mas não dele, é agora agora. pra gente é grande pra caralho. Nada Não é disso isso, vai não é acontecer isso. com o meu Não, dinheiro com Bitcoin. peraí, não. Mas no momento Com desse, o qualquer Bitcoin... mercado alavancado vai sofrer nessa isso. hora. Porque o Bitcoin tá nesse nível de preço porque tá cheio de fundo comprando com dólar, com alavancagem, com dinheiro de cliente, que vai, se o cliente sacar, ele tem que vender. Não é aquele cara que comprou, tá cheio de especulação pelo preço que a gente, pelo tipo de oscilação tem. Uhum. O ouro também tem oscilação, mas o ouro vai ser bom do mesmo jeito. Se você tiver onde guardar com segurança e ninguém te tomar esse ouro, enterrar ele é ótimo também. É o problema que a gente não sabe o que vai acontecer nesse país. A gente pode ter que ir embora e não tem como levar esse ouro. né? Eu já pesquisei, depois eu mostro no final. Veleiro, quando acabar, avião, eu tenho metele bronca. pesquisa Você tem ouro, de Vaca? jurisdições, eu tenho pesquisa de jurisdição de lugares. Não dá pra tirar tudo ouro que eu daqui. quero, mas veja bem, nesse cenário... Ter cédula de 100 dólares é melhor que vamos ouro. fazer- cara que foi preso com uma vamos fazer pepita de ouro. o cenário da crise deflacionária. Não dá mais para expandir crédito. E tá difícil. Tanto que eles deixaram o juro em zero, o crédito expandiu. Depois deu inflação, eles subiram. O juro bateu 5%, eles já estão precisando cair de novo. Já deve ter, eu acho que já deve ter muita gente quebrando por causa desse juro.
Porque ia ficar uma carga muito grande para qualquer sistema financeiro. Vários bancos quebraram nos Estados Unidos quando E deve ter 5. gente quebrando e a gente não sabe. Porque o Fed Funds hoje está mostrando 3,5% de juros para 2 anos. Baixar mais. O juro está 5,25%, ele vai começar a baixar agora. Mas o mercado está pedindo uma queda de quase 2%. Sendo que não estamos com essa atividade tão devagar assim. O mercado está sabendo de alguma coisa, porque o Fed Funds e o juro de 2 anos, o futuro de 2 anos, está pedindo uma queda de 2% ao longo dos próximos anos. Ou influência eleitoral para dar uma bombada antes da eleição. É mais que isso. Será? Mas é mais só que uma isso. parada local. É mais que isso. Assim, isso aí é porque tem gente. Assim. Isso aí, para mim, da minha experiência de mercado, tem gente com crédito podre, tem gente precisando financiar a carteira, deve ter muito prejuízo escondido aí. O juro subiu de 0 para 5, imagina. Não, em absoluto e em proporcional, nunca houve uma subida dessa. Nunca subiu. De proporcional nunca, porque de 0 para 5 é infinito. Aí o que eu fiz na minha carteira quando o juro subiu para 5%? Eu falei, bom, nesse meu cenário deflacionário, se eu acredito que não tem como ter hiperinflação, porque para você ter hiperinflação, você teria que ter emissão de crédito ad eterno. Dólar físico dentro de casa. Porque não tem dólar físico. É isso? Porque não tem dólar. Pra você ter hiperinflação, teria que monetizar a dívida toda. Pegar todas as dívidas do mundo, que são 400 trilhões, e trocar por notinha de dólar. Isso não é o que vai acontecer. Não vai acontecer. Não agora e nem depois, porque tem muita dívida. O primeiro movimento é a destruição da dívida. Quando você começa a ver pessoas que não pagam outras pessoas, porque não dá mais para expandir crédito, acabou a capacidade do mundo de expandir crédito. Para você expandir crédito agora tem que voltar o juro para 0. Ninguém aguenta tomar de crédito com 5% em dólar. Porque é muito alta a carga de juros. Você já está pagando 5% em vez de 0, ainda tem que tomar mais crédito, refinanciar a tua dívida. Enquanto você refinancia a tua dívida em 1, 2%, você aguenta. Se refinanciar 5%, já está pesado para o sistema financeiro global, que deve 400 trilhões. Esse é o big picture da coisa. Estou olhando para o sistema financeiro como um todo. Nessa hora você começa a ter quebras, deflação, você começa a ter pessoas que não conseguem pagar, aí nesse momento você pode ter a resultado na atividade econômica de recessão, depressão. Se isso acontecer, até os governos vão ter problema para pagar suas dívidas. Porque aí você vai ter toda a dívida americana, por exemplo, só que o que faz o cara conseguir vender o título dele? Porque o lastro da dívida, hoje a dívida americana não tem o dólar não tem lastro. O que o Federal Reserve tem no balanço dele? Quando ele emite uma nota de 100 para te dar, o que é o ativo do Federal Reserve? Em 1932 era ouro. O que é o ativo do Fed? Dívida Título americana. do Tesouro Americano. T-bill, exatamente. T-bill. E o T-bill, o que garante o T-bill? A capacidade de pagamento do Tesouro Americano. Do Tesouro Americano, de arrecadação. Se você tem uma recessão igual a década de 30, uma depressão, a arrecadação afunda. Derrota. O que vai acontecer com as dívidas longas? O que vai acontecer com Previdência nos Estados Unidos? Vai ter que dar default na Previdência, vai começar a dar default nos pagamentos de longo prazo, cupom de bonde longo é capaz. O último default que os governos vão dar é na dívida de curto prazo. Porque ele precisa da dívida de curto prazo para fazer o caixa de último default é salário de servidor, não é isso? Que nos Estados Unidos os caras toda hora por experiência, né? Não, mas até para poder pagar salário, ele precisa que o open market, que o mercado de dívida funcione pelo menos para o prazo curto. Que nem no Brasil. O Brasil entrou em moratória, a única coisa que o país pagou na década de 80 era o over. Era a dívida de um dia para o outro. 24 horas, exatamente. Exatamente. Horas. Então, o T-bill americano, ele é o equivalente ao nosso over. Se você tem todo o teu ativo financeiro, você sai do que é longo, que tem risco de duration. O longo é o que leva o prejuízo. Que normalmente é melhor remunerado. Exato. Por isso que ele paga mais. A não ser na inversão de curva que a gente viu. Que é geralmente essa inversão de curva prevê merda. Na hora que o cara prefere paga mais pra estar no curto do que no longo, é porque a perspectiva de longo é uma desgraça, né? Exatamente. Exatamente. E depois, quando desinverte, vem a merda. Aí volta pro... Nessa hora, os governos vão estar tão apertados que a única coisa que eles vão pagar é dívida de uma semana. Porque se ele não pagar isso, ele não consegue pagar salário. Roda. Ele não roda nem o caixa dele. Então, o Brasil foi assim quando entrou em moratória. A história das moratórias de governo é assim. O cara paga o overnight, mas ele deixa de pagar tudo. Para sair do problema, ele fala, só vou pagar a dívida de curto prazo. Quem tá no longo, se ferrou. Perdeu. Então, normalmente renegocia e acaba pagando. Sim, mas a moratória não é um calote, né? O curto é a única coisa que ele paga, porque ele precisa para pagar as contas do dia a dia. Se ele não paga o over, ele não zera o caixa dele. Porque a moeda é um contrato. Hoje as moedas são contratos de dívida. É uma contrato. Para você ter aumento de moeda, você tem que ter uma dívida. Não existe aumento de emissão monetária sem aumento de dívida. Não existe, porque o lastro da moeda hoje é dívida.
Não tem mais ouro, não tem mais ativo nenhum. As moedas são puramente fiduciárias. Fiat. Sim, é uma promissória lastreando outra promissória. Fiat, isso não, aí. você já fez Fiat Money, por isso chama Fiat Money. A moeda da sendo, Bíblia, sendo Fiat. um Então, crédito. nesse cenário, você vai ter uma destruição de crédito. O dólar desvaloriza contra ele mesmo. Você tinha 400 trilhões de crédito no mundo circulando, você vai passar a ter 100. 300 trilhões evaporam. 200 trilhões evaporam. O que é o menos propenso a evaporar? Os T-bills de curto prazo. E dólar físico. E dólar físico. Inclusive, Nessa hora, é a hora que eu quero ter esses T-bills. Na hora que eles começarem a bolar um plano de salvar todo mundo e fazer a troca, e vem os globalistas com aquela ideia da moeda única, nesta hora eu quero converter todos os meus T-bills em ativos. Que eu achar os mais seguros. Antes de ver essa injeção, né? Exatamente. Antes, porque só que essa injeção só vai funcionar depois do write-off. Ele não vai injetar 400 trilhões, ele vai ter que deixar quebrar uma parte e depois comprar o crédito. É que nem o crédito podre. Você vai comprar o crédito que já está valendo 30 por 100 ou por 30? Por 30. Não, mas então você tem que deixar os créditos valorizarem. Eu preciso porque isso aí seria seria o que eles chamam de monetizar a dívida, que eles fizeram um pouco em 2008. Você vê o cara com problema na dívida, o Fed vai lá e compra a dívida do cara. Mas é o preço no limite, na bacia das almas. Na bacia das almas. Sim. No limite, se você monetizar todas as dívidas de todo mundo a 100, você gera hiperinflação. Mas você cria moeda e dá para todo mundo moeda. Agora, ele não vai acontecer, porque o volume de crédito é tão grande no mundo que não tem banco central que consiga fazer isso sozinho. Então, sim. São 400 trilhões. O Fed fez 8 ou 10 anos de compra de ativos longos e mesmo assim ele comprou o grosso em T-bills, em treasuries. Comprou alguns mortgages, algumas hipotecas. Ele não tem peito para comprar bônus de empresa, por exemplo, corporativa. Ele vai querer comprar num cenário de deflação desse, de crash. Suíça, ele vai querer comprar. Ele vai querer. A Suíça é um lixo. O Banco Central da Suíça parece um hedge fund. Já viu o balanço deles? Compração pra caralho, título de dívida. Tanto que o Banco Central da Suíça tem ação na bolsa. Pra você ter uma ideia. Não, na bolsa do mundo inteiro, não é só a Suíça, não. Mas ele tem a carteira de ações do mundo inteiro. Mas ele, Swiss National Bank, tem ações negociáveis. Não, e a ação dele cai igual a ação do banco. Se ele tem um monte de ações... Porque os ativos dele é hedge fund, ele é um hedge fund. Sim. Ele tem um monte de coisa de risco. O Japão, pior ainda, tipo, o maior acionista da maioria das empresas é o Japan Central Bank. Ele tem 40% do mercado de ações do Japão. Então, qual o valor de uma moeda que tem como lastro um monte de ações? Vai perder valor uma hora. É só a bolsa lá. Hoje o Yen... Teve depois de ser objeto de carry trade, teve um sell-off do dólar. Não, mas eles deram para trás e já, não sei o quê. Eles tentaram então, ainda fazer tem, o positivo. mas o Yen, no limite, ele vai ter muita destruição de Yen quando começar a ter problema lá. E créditos é uma moeda que tem muito... É usada para tomar empréstimo Yen. Muita gente toma empréstimo Yen para especular. Entendeu? Por isso que nesse momento, quando dá sell-off, né, quando dá queda nos ativos e tem chamada de margem, o Yen aprecia. Por causa dessas chamadas, porque nós vimos isso lá. O cara pega dinheiro emprestado em ien, que o juro é baixo, para alocar em outros mercados. É isso Foi o que eu falei, a maioria dos bilionários, a maioria dos caras que tem dinheiro. O Yen sempre teve juro baixo. Então o cara alavanca tudo. Só que o cara vai se endividar onde for barato. Inclusive, os amigos do rei aqui no Brasil sempre se enriqueceram com uma zorra nisso, BNDES, Banco do Nordeste. Aqui eles têm aqui é tudo amigo do rei. Aqui o juro é alto pra todo mundo e baixo pros brother. Baixo pra quem tá lá. É que nem pro Maduro, pra esses caras foi tudo baixo. Nos Estados Unidos também. Nos Estados Unidos também. Nos Estados Unidos também. O maior trader dos Estados Unidos foi o que eu falei, professor. Por isso. Eu digo, você estuda 30 anos ações, você bate a Nancy Pelosi? Por isso que eu falo, a dominação mundial dos globalistas é dada pelo sistema financeiro, pelo crédito. Eles têm o poder de insuflar quem eles querem, é só dar o crédito barato. E um cara com crédito barato, ele vai sempre sair na frente e vai comprar o que ele quer, depois os preços sobem e penaliza o outro. Então aí, nesse cenário, a principal segurança de uma carteira nesse cenário, não quero desmerecer o Bitcoin, mas pensa num cara como o Warren Buffett. O Warren Buffett hoje, ele tá com esse cenário meu na cabeça. Não, ele tá cheio de cash. Ele comprou, ele tem mais T-bills, que é o cash. O T-bills é o análogo do cash, porque são dívida de curtíssimo prazo nos Estados Unidos. O mais próximo de nota de dólar que você pode ter é um T-bill, que é uma nota contra o Tesouro Americano de 1 mês, 2 meses, 3 meses. Quem tá cheio de T-bill? Quem quer? O Warren Buffett. Não, todas as grandes empresas do mundo. A Amazon, a porra toda, todos mas a Amazon eles... tem mais dívida. É isso, mas eles estão acumulando... Eles estão acumulando em alta T-bill, né? Por quê? Porque esse povo que é mais
mais esperto sabe que não É dá o que para é comprar. seguro ali. Os soberanos. É o que é seguro pra E eles. paga soberanos. 5%. Aham. A inflação não está fora de controle. E para ela aumentar mais, você tem que ter mais crédito. Que não vai- Porque não é que nem a Alemanha. A Alemanha fez hiperinflação por quê? Porque ela emitia dinheiro, papel. Enquanto a dívida for. Enquanto o instrumento monetário de inflação for crédito, não existe como você gerar uma espiral hiperinflacionária descontrolada. Porque você teria que ter emissão monetária ad eterno. Emissão de crédito ad eterno. Só que emissão de crédito ad eterno só vai funcionar se você tiver o juro para sempre baixando. Ou a população aumentando para aumentar o número de pessoas tendo demanda. Que não acabou tem, a brincadeira. Também não tem. Também não tem produção para isso. E Aí se a produtividade Pra você- aumentasse, se a população aumentasse... sim, você teria que ter muitas inovações. Nem as inovações da inteligência artificial é capaz hoje de tirar o... Porque a dívida mundial ela é como um peso de elefante. Você só vai conseguir crescer de novo, de verdade, quando você limpar esse peso. E a única forma de limpar esse peso, você pensa que é produzir inflação? Eu vou produzir uma inflação que a inflação teria que ser maior do que o juro nominal, para sempre, para você aliviar esse problema. Só que não dá para você produzir uma inflação maior que o juro nominal se o teu veículo de produzir inflação é crédito. Você está fazendo uma bolha de crédito e para você fazer inflação você precisa insuflar a própria bolha que você está criando. Para o governo pagar um juro positivo, tinha que ter uma política de austeridade que nunca vai acontecer em nenhuma democracia. Não tem. Se a gente tivesse uma Esquece, máquina os aqui, caras tão a gente viciados aperta um nisso botão já. e sai $1 milhão e morre uma pessoa aleatória no mundo, você acha que a gente ia usar ou não? O tempo todo. Mas alguém vai chegar lá em cima e vai dizer, não, rapaz, eu vou fazer austeridade, vou parar de O gastar. mundo está num ponto, Não exatamente. vai, O lógico mundo que está não, num lógico ponto que não. que se você não tem expansão de crédito, você já quebrou. Porque para você sustentar 12, 13 trilhões de serviço de dívida, hoje você precisa ter um crédito crescente. Se você parar a emissão de crédito e deixar igual, já quebrou. Porque se deixar igual, lembra que você tem que pagar o juro? Sim. Sobra menos para o PIB. Então você tem que emitir o crédito para cobrir o juro da dívida e mais um pouco. Ô, Faca, E por isso que a dívida sempre cresce. eu vou te falar, eu acho que o Então- Bitcoin te protege, além disso tudo que você falou, Mas de não é várias questão outras de coisas proteger. que você não a questão, analisou. Não, peraí. A questão de proteger é o seguinte. Hoje, um cenário desse, ele é um cenário devastador. Porque tudo, hoje, a moeda de funding do mundo hoje é dólar. E na hora que você tem um cenário desse, onde, imagina metade dos dólares de circulação desaparecerem. Você tem liquidação de tudo que é posição. Metade dos dólares desaparecer significa metade dos créditos do mundo serem desonrados. Ser desonrados. Pessoas que acham que são milionárias Vão ser pobres de um dia pro virar outro. pobre mendigo. Acaba a demanda tipo assim, do- isso significa isso. Ok? E a outra metade, tipo assim, só vai se dar bem nisso. Pouquíssimas pessoas que lembra na época de Collor? Lembra na época de Collor? Teve deflação. Quem tinha dinheiro físico em casa quando veio o congelamento ficou milionário. Exatamente. Eu conheço gente que tinha Então. dinheiro em casa em dólar pra comprar um carro e comprou uma então- fazenda de 300 hectares, né? Então- Só que isso é uma janela pequenininha, né? Todos os mercados O quê? vai desalavancar tudo. Bitcoin, ouro, não sei o quê. Nessa hora, eu concordo com você. Eu vou querer entrar pesado. Na hora que tiver desalavanca. Quando que você vai saber que Bacia tá das almas, né? Não dá pra entrar em tudo agora. Porque hoje, não é porque é ruim, é porque você e eu somos pequenininho. Agora, o mercado de Bitcoin, o grosso dele hoje, é cheio desses caras grandão, que por alocação de recursos estão botando. São as baleias. As é baleias isso. gigantes 75% estão botando. E esses dos caras bitcoins, são sujeitos. 75% dos bitcoins não estão em corretoras, eles estão na mão de pessoas que têm média de 6, 7, 8 anos. A maioria dos bitcoins, eles pertencem a pessoas como eu. A maioria, tipo 70, 80%, que não estão nem na corretora, eles não estão à venda, não é isso? Mas o preço desalavanca. Se você tem uma ordem de vender 1/3 dos bitcoins do mundo, ele desalavanca o preço. Ah, com certeza. É, Desalavanca. mas aí é você Eu segurar quero o que entrar você em tem qualquer nessa hora. ativo, Pois é. mesmo o ouro, que eu acho tão seguro quanto. Se eu tiver um local seguro para guardar o ouro, um lugar para eu enterrar e ninguém pegar, Não tem, né? Faca. Não tem. eu guardo o ouro peraí, também. a questão é um a pouco seguinte, de tudo. ó,